para sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Então a história del mondo è protesa verso Fundamento da paz, pedra que não se quebrou. Olá, eu me chamo Ramone, faço parte do Instituto Sussum Corda há 4 anos e estarei com vocês neste congresso para falar da vida deste grande homem, deste grande santo, que foi São João Paulo II, e de forma mais objetiva vamos falar dele como um Papa da Paz. O pontificado de São João Paulo II durou ali quase 27 anos, então existem muitos fatos e muitos elementos que nós poderíamos trazer aqui a respeito deste tema. E aí eu tive que escolher alguns que julguei ser importantes, mas que também a gente consegue principalmente trazer características específicas de São João Paulo II, né, para falar não só do fato histórico, mas também trazer aquilo que era próprio deste santo. E aí, para iniciarmos, eu separei um fato que marcou a história de São João Paulo II, consequentemente marcou a história da Igreja e marcou também a história mundial, que foi um encontro que aconteceu em Assis, na Itália, cidade de São Francisco de Assis, e não foi escolhida à toa, no ano de 1986. Ano este que a ONU escolheu para ser o ano Mundial da Paz. E aí, em resposta a esse pedido da ONU, São João Paulo II convida a todos os líderes religiosos das principais religiões para se reunir com uma única finalidade. Ele falava que a parte que cabia a eles era a parte espiritual. E aí, com essa finalidade, com esse objetivo, ele convida esses líderes religiosos e aí é um ponto que ele vai deixar muito claro. Ele não está fazendo ali um encontro para discutir convicções políticas, para que se sentem e discutam a respeito até mesmo de verdades da fé, ou que discutam quais seriam os planos a serem seguidos, não. Ele fala, não é para isso que estamos aqui. A nossa finalidade é para fazer o que nos cabe. Então, assumamos a nossa responsabilidade, e eu falo isso porque ele trazia 2 características, né, 2 objetivos, na verdade, para esse encontro. O primeiro era retomar e trazer a responsabilidade da dimensão religiosa que, por questão cultural e por uma questão política também, né, estava ficando cada vez mais afastada. Então, ele traz essa responsabilidade de falar que a dimensão religiosa é importante, sim, na propagação da paz. E a segunda, que eu acho essa muito bonita, é que São João Paulo II assume ali a responsabilidade para com os outros líderes religiosos, que cabem a eles a propagar a fé, cabem a eles propagar a paz. Porque São João Paulo II vai dizer que não poderia mais instrumentalizar a fé, instrumentalizar a religião para se fazer guerra. E eu acho isso bonito porque aqui a gente tem uma característica de São João Paulo II. São João Paulo II, ele lutou pela paz. São João Paulo II, ele não foi um homem passivo diante das suas obrigações, né? Ele tinha plena consciência, ele tinha plena convicção do chamado dele. Ele sabia que ele era, ele sabia a responsabilidade que lhe cabia, ele sabia do rebanho que ele tinha. E como um verdadeiro líder religioso, ele assume para si essa responsabilidade. E ele dá um exemplo a todos os demais, que antes mesmo de falar, né, vamos assim dizer, antes mesmo de falar para as ovelhas, que ali o pastor saiba qual é a sua obrigação. E ali ele vai reunir a todos, e aqui a gente vai ver uma característica que também teve em Paulo VI, e aí eu falo um pouquinho mais para frente, que é propagar a paz a nível da humanidade, porque Paulo VI falou isso e São João Paulo II vai falar também, que para propagar a paz é necessário que esteja em conjunto todas as nações, é necessário que esteja em conjunto toda a humanidade. Aí aqui a gente vê outra característica de São João Paulo II. O amor de São João Paulo II era pela humanidade. O amor de São João Paulo II era pelo homem. Então ele não se colocava tão somente, que não é pouco, como Papa. Ele estava não preocupado somente com os católicos, somente com os cristãos. São João Paulo II, ele tinha uma preocupação com toda a humanidade.
E outro elemento, outra característica que eu quero trazer de São João Paulo II, desse encontro de Assis, é a capacidade que ele tinha de estar em encontro e de encontrar outras pessoas que não tinham a mesma convicção que ele. Essa capacidade que ele tinha respeitosa de estar no meio de pessoas que não têm as mesmas convicções. E mesmo assim, isso é o interessante, ele não abria mão das convicções dele, mas era capaz de respeitá-la. É tanto que isso a gente encontra no discurso desse encontro de Assis, no dia que iniciou no dia 27 de outubro de 86, ali no primeiro discurso dele, logo no início, ele sauda a todos os líderes religiosos, e ali, bem no começo, ele fala a seguinte frase: com humildade, deixo a minha convicção. A paz tem um nome, e é Jesus Cristo. Isso é muito bonito, porque por mais que ele ali estava em meio, né, a pessoas que pensavam diferente, a pessoas que até nem acreditavam em Jesus Cristo, ele não esconde naquilo que ele acredita. E aí ele já deixa claro que para que haja paz é necessário uma força que vem do alto. Esse pensamento também ele foi de Paulo VI, né? Eu vou falar de Paulo VI um pouquinho mais para frente, mas é muito comum você ver nos escritos de São João Paulo II a respeito da paz, que a paz ela tem que ser dada por Deus, né? Não basta somente os homens, porque não seria somente da capacidade humana alcançar a paz verdadeira. Então era por isso que eles estavam reunidos porque aquele encontro tinha 3 características. A principal, a oração. E aí, o jejum e a peregrinação. Mas se colocar em oração, que é nada mais do que se colocar na presença de Deus, se colocar na presença daquele que, nas palavras de São João Paulo II, era a verdadeira paz. Então, era esse o chamado e esse foi o convite. Esse fato ele vai marcar realmente a história da humanidade, porque foi a primeira vez que líderes religiosos se reuniram no mesmo lugar para uma oração. E aí eu passo para um segundo ponto, do qual eu quero falar de São João Paulo II, que é a respeito das mensagens que ele escrevia sobre paz. Só que para a gente contextualizar a respeito das mensagens, aí sim agora a gente fala de Paulo VI. Porque quem como iniciou essa tradição das mensagens escritas a respeito deste tema foi Paulo VI. No ano de 1967, ele convida que a todos, e aqui a todos não só católicos, porque, como eu disse, ele acreditava que a busca pela paz deveria ser algo de todas as nações, então ele não queria que fosse um dia religioso, mas um dia em que toda a humanidade estava celebrando a paz. E aí ele convida que no primeiro dia do ano civil, que seria dia 1º de janeiro, se escrevesse mensagens a respeito da paz. E aí ele começa essa tradição que nós temos até hoje com o Papa Francisco. Então, ele escreveu, João Paulo II escreveu ali, se eu não me engano, são 26 mensagens, todo dia 1º de janeiro, São João Paulo II escrevia uma mensagem para nós católicos e, claro, para toda a humanidade a respeito deste tema, e até hoje o Papa Francisco, faz isso. E aí, o bonito dessas mensagens é porque a gente encontra elas facilmente ali no site do Vaticano. E as 26 consegue pegar o tema da paz e interligar a outro tema. A cada ano, né, São João Paulo II, a partir deste tema, ele interligava com outro e escrevia uma mensagem. Como eu disse, são 26 mensagens, então não daria, né, pra gente passar por todas. E aí eu fui selecionando, né? E aí eu deixei 2 de forma específica que vai dar pra gente trabalhar também as características de São João Paulo II. E a primeira que eu quero trabalhar com vocês é a do ano de 1995, onde São João Paulo II fala mulheres educadoras da paz. Então, São João Paulo II vai pegar o tema e ele vai, naquele ano, convidar as mulheres, né? E por que eu escolhi essa carta? Porque eu puxei, né, ali para a Teologia do Corpo. Quando eu fui ler a carta que São João Paulo escreveu,
é teologia do corpo pura, né? Ele, na parte introdutória ali, ele já vai trazer os princípios que ele diz que... Aí ele está falando para todos os homens de bem, e ele fala que tem princípios que precisam ser respeitados para que alcance a paz. E aí o primeiro que ele cita é que o ser humano precisa ser respeitado pela sua dignidade. E a sua dignidade tem que ser respeitada em todos os âmbitos. Por quê? Porque existe algo que é principal, que é a dignidade humana. Tema este que dá base para os nossos estudos de teologia do corpo. Outro princípio que ele vai trazer é que ele vai falar que não se pode esquecer que o ser humano é pessoa. E aí, para quem estuda teologia do corpo, fica fácil, né, lembrar de uma das estruturas da teologia do corpo, que é o personalismo. Só que aí, quando ele entra na carta mesmo direcionada para as mulheres, aí a gente consegue ver uma característica muito clara de São João Paulo II. Ele conseguia olhar para a mulher, ele conseguia enxergar na alma feminina uma predileção de Deus. Ele deixa claro isso na carta que ele escreveu, na encíclica que ele escreveu da dignidade da mulher. Ele deixa claro isso na teologia do corpo, quando ele fala que a mulher coroa a criação, e ele deixa claro também nessa carta, né? Então, eu deixo até como uma dica para quem, né, estuda o tema, estuda a teologia do corpo, ou estuda a respeito da feminilidade da mulher. É uma carta direcionada para as mulheres e é belíssima. Né? Ele vai falar da complementariedade, ele vai falar da importância da mulher, né? De quando Deus criou a mulher, qual era o intuito. Então é de fato muito belo. Só que aí ele consegue, né, com a sabedoria muito própria dele, pegar isso e fazer o direcionamento para a paz. E aí a gente pode até se questionar, falar assim, como é que ele consegue, né? Qual seria de fato a importância da mulher com a mensagem da paz mundial? E aí ele vai falar que cabe à mulher, porque ela tem um chamado específico, a mulher ela tem um chamado especial de propagar aquilo que é bom, e não diferente de propagar a paz. Ele vai falar de forma muito didática que as mulheres têm a obrigação de criar os teus filhos e educá-los para a paz. E aqui eu abro um parênteses, porque este termo, educar para a paz, é um termo que vai ser muito comum nessas mensagens que São João Paulo II escreveu. A primeira carta dele leva esse nome, Educar para a Paz. Em várias cartas você consegue enxergar este termo, Educar para a Paz. E se eu não me engano, em uma das últimas cartas, já no ano 2000, São João Paulo II vai voltar a este tema. Por quê? Porque quando ele fala educar para a paz, ele deixa muito claro que educar para a paz é algo que precisa ser construído, que educar para a paz é algo que precisa virar cultural. Então é por isso que as mulheres têm obrigação para com seus filhos, porque senão o termo paz, ele vai se tornar abstrato. O termo paz, ele só vai ficar como uma mensagem que a gente não consegue tornar claro. Então ele joga essa responsabilidade, porque ele fala que a mulher tem essa capacidade. Então não é aquele pensamento solto. E aí, enfim, e ele fala, a mulher tem essa capacidade, ela é diferenciada nesse sentido. E para deixar mais claro e não trair, né, as palavras de São João Paulo II, eu vou ler um trecho que eu separei dessa carta, porque eu achei muito bonita, e aí consegue definir melhor isso que eu estou querendo dizer. Ele vai dizer assim: quando as mulheres têm a possibilidade de transmitir plenamente os seus dons a toda a comunidade, fica positivamente transformada a própria modalidade como a sociedade é concebida e se organiza, conseguindo refletir melhor a unidade substancial da família humana. Aqui está a premissa mais válida para a consolidação de uma paz autêntica. É benéfico, pois o processo da presença crescente das mulheres na vida social, econômica e política a nível local, nacional e internacional. As mulheres têm pleno direito de se inserirem ativamente em todos os âmbitos públicos e o seu direito há de ser afirmado e protegido, inclusive através de instrumentos legais, onde estes se revelem necessários, né? Eu lia isso e eu pensava aqui, né? Feminismo para quê? Né? Porque este grande homem da igreja, né?
ele deixava muito clara a dignidade da mulher, né? Então, ele trazia naquilo que de fato fala a respeito da dignidade da mulher, que ela precisa ser respeitada sim, que ela tem seus direitos sim, mas que a mulher tem que ter essa plena consciência, ela tem que ter a convicção do chamado dela. E se quer saber mais a respeito da mulher, aí São João Paulo II, de fato, ele vai dar uma aula. Mas aí, permanecendo na carta, São João Paulo II, ela encerra essa carta trazendo o modelo de Nossa Senhora como modelo e como Rainha da Paz. Ele vai falar que na Virgem Maria, que na sua maternidade, a gente encontra ali a disponibilidade dela, o seu testemunho na dor. E ela é o verdadeiro exemplo para, principalmente nós mulheres, termos um modelo de mulher que sabe propagar a paz e que soube desejar vivê-la. Então, ele fecha, né, com um pedido à Virgem Santíssima para que ela seja também intercessora e seja capaz de amparar homens e mulheres para melhor viver. E aí, como eu disse, cada carta daria para falar muito, né? Então, eu selecionei uma outra que aí já direciona em outro sentido, que foi a carta que São João Paulo II escreveu no ano de 2003. E aí, para comemorar o Dia Mundial da Paz, e o nome da carta vai levar o mesmo nome de uma encíclica de João 23, que ele escreveu no ano de 63, que é Paz na Terra. E aí a de São João Paulo II, o nome da mensagem é Paz na Terra, um compromisso permanente. Por que eu separei essa carta? Porque São João Paulo II, neste ano de 2003, fazia 40 anos que João 23 tinha escrito a carta, então tinha algo de comemorativo ali. E quando João 23 escreveu, a realidade do mundo estava em desordem, né? Então, há 2 anos atrás, se construía o Muro de Berlim. Então, e aí a gente vai perceber, e eu vou falar mais para frente, que em 2003 passaram-se 2 anos do atentado terrorista que teve nos Estados Unidos. Então, São João Paulo II também, né, movido ali, ele consegue fazer esse paralelo. E ele recorre aos escritos de João 23, principalmente, porque João 23, quando escreveu, ele disse que havia 4 colunas para que se alcance a paz. E aí eu vou ler novamente porque fica mais fácil de compreender. João 23 dizia que para se viver uma verdadeira paz, era necessário 4 exigências concretas da alma humana, que seriam a verdade, a justiça, o amor e a liberdade. Então, João 23 estava dizendo o seguinte: para se viver uma fé verdadeira, para se viver a paz verdadeira, é necessário a busca desses 4 elementos na alma humana: a verdade, a justiça, o amor e a liberdade. E aí São João Paulo II faz questão de lembrar que dessa coluna escrita ali por João 23, exatamente pelo momento que estava se passando, né? E aí a gente entra aqui em outro fato histórico que marca muito a história de São João Paulo II, que foi o atentado terrorista do ano de 2001 nos Estados Unidos. É possível ler nos textos a respeito dele que São João Paulo II recebeu a notícia por telefone. Então, estava escrito ali que entre as 8h45 e 9h45 ele recebe uma mensagem e aí o secretário dele fala para que ele pudesse assistir a televisão. E aí ele vai dizer que depois que ele assiste o que está acontecendo no mundo, né, depois que ele vê o atentado terrorista, ali as Torres Gêmeas, ele passa a tarde toda entre a capela e entre a televisão. Ele olha as notícias e vai rezar. Ele olha as notícias e vai rezar. Outro elemento muito claro, né, da vida de São João Paulo II, que ele era um homem de oração. Então é muito fácil você achar sobre São João Paulo II do tempo que ele, né, não vou dizer gastava, mas do tempo que ele ganhava por ser um homem de oração. Então, e aí outro relato, e isso é muito importante, é que dizia que era visível a tristeza que ele tinha, pelo fato que estava acontecendo. Ele, ao ir de assistir a televisão para a capela, demonstrava claramente a tristeza que São João Paulo II estava. E por que eu quis trazer isso? Para a gente não correr o risco
de achar que São João Paulo II só foi um grande homem ou só foi um grande papa porque ele sabia falar bem ou porque ele sabia se portar bem. Não. As dores do mundo incomodavam e doíam em São João Paulo II. Como eu disse, São João Paulo II era um homem apaixonado pela humanidade. Então, quando a humanidade sofria, o Papa ali sofria, São João Paulo II sofria. E a tristeza era visível nele, era uma tristeza real. Então, não são somente palavras bonitas, não é somente textos bem escritos. As palavras aqui revelam aquilo que estava no coração dele. São palavras que estão interligadas àquilo que ele tinha no coração dele, aquilo que ele vivia, aquilo que ele buscava. E aí, ainda a respeito do atentado, no dia seguinte ele reza uma missa e aí ele diz que na audiência uma das palavras dele que foram marcantes era um dia negro na história da humanidade. E aí, antes da oração, ele pede que não batam palmas e que não se alegrem e que não cantem, né? Porque era um dia de luto. E aqui eu trago essa informação para deixar claro e para falar isso, para provar isso que eu falava. São João Paulo II, as palavras dele não eram soltas. Os discursos de São João Paulo II, eles eram carregados de fato daquilo que ele vivia, daquilo que ele acreditava. E a busca de São João Paulo II, o desejo que ele tinha pela paz no mundo era real. O desejo que São João Paulo II tinha, né, pelo desejo de que os homens bem soubessem viver esta vida, era verdadeiro. É por isso que ele é santo. Né? E aí é muito interessante porque eu li muitas histórias de São João Paulo II, né? E li muitas cartas dele para preparar essa palestra, e as palavras deles, aí eu acho que isso é uma graça dada aos santos, né? As palavras são sempre elas são sempre presentes, são palavras que são sempre atuais, né? Ao ler os escritos de São João Paulo II, ao ler, por exemplo, a carta que eu citei a respeito das mulheres, ao ler a carta a respeito da paz na terra, todos os elementos da vida de São João Paulo II são muito atuais. Porque, como eu disse, eu acredito que é de fato a graça dos santos, né? Um conteúdo, falar daquilo que é perene, falar daquilo que não passa. E isso era muito característica de São João Paulo II. É por isso que a gente consegue encontrar nas histórias dele elementos que nos fazem viver bem hoje, né? Que nos alimenta ainda hoje, né? Falo isso porque eu quis, mais do que trazer somente elementos históricos, conseguir enxergar características da alma de São João Paulo II, porque o nosso olhar tem que estar direcionado para a alma dele. A gente precisa enxergar a forma com que São João Paulo II enxergava as coisas, né? É esse o belo testemunho que ele tem a nos dar. Né? Quando eu falava do encontro de Assis e quando eu estudava a respeito do tema, eu olhava e falava assim, que exemplo de homem, que exemplo de líder, né? Que exemplo de liderança. E se a gente traz isso para a atualidade, né? Como é bom você ver um homem que é capaz de assumir as suas responsabilidades, que sabe a responsabilidade que tem sobre si, né? E de querer direcionar as suas ovelhas. Quando a gente lê a carta ali das mulheres, a gente consegue enxergar que São João Paulo II olha diferente para as mulheres e tem um amor e tem um carinho ali diferente. Encerro dizendo que as palavras de São João Paulo II, elas são sempre atuais, né? A gente consegue encontrar nos textos de São João Paulo II as palavras que nós precisamos ainda para os dias de hoje, porque ele sim é um exemplo, ele sim é um modelo, né? Eu não sei se você já acompanhou mais palestras, eu acredito que sim, mas todas as palestras de São João Paulo II, a sensação que tem é que ele era muito específico aquilo, né? Então você ouve a respeito de São João Paulo II, o Papa da Paz, ou aquele que venceu o bloco comunista. Aí você fala, nossa, ele veio para isso. Aí daqui a pouco você escuta a respeito de São João Paulo II com a juventude. Aí você fala, nossa, ele veio para isso. Aí você escuta São João Paulo II e o testemunho dele com Fátima. Aí você fala, nossa, né? Ele veio para dar testemunho da Virgem Maria. E aí, enfim, aí você junta ali os elementos, né? O amor dele para com as crianças, o amor dele para com os idosos. E no fim das contas a gente chega à seguinte conclusão, que é uma marca, e assim eu quero finalizar, é uma característica de São João Paulo II, buscar ser um homem integral.
buscar viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Então é por isso que quando você escuta a cada palestra de temas diferentes a respeito de São João Paulo II, ali ele está por inteiro, porque ele soube viver bem esta vida, né? E é esse o que eu desejo, né? A mim e a todos vocês que estão escutando, que nós, a exemplo de São João Paulo II e pela intercessão dele, nós possamos e consigamos ser capazes de viver de forma integral a nossa vida, né? De estar completo em tudo aquilo que Deus nos convida a ser, assim como ele foi, né? Um homem que não desperdiçou tempo, um homem que soube, né? Que soube viver bem esta vida, né? Que não perdeu tempo e que teve uma vida com muito sentido, né? E assim, encerro a participação e quero agradecer a vocês que participam, né? E agradeço até em nome do Instituto Sussum Corda por vocês estarem aqui conosco. Nós temos muita alegria de estar promovendo esse evento, pelo amor que nós temos por esse santo, e recorramos a ele, a intercessão dele, para que nós consigamos ser melhores. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.